Olá, sejam todos muito bem-vindos à live da Mirella Mentora. Se você está chegando agora, eu sou Mirella, mentora de carreira e RH, e hoje a nossa conversa é extremamente necessária para quem se sente parado, esperando algo acontecer na sua carreira, uma promoção, um reconhecimento, uma oportunidade, esperando alguém enxergar seu valor. Sejam bem-vindos, David, Janaína. Eu já começo te fazendo uma pergunta direta. Quem está no controle da sua carreira hoje? Você ou as circunstâncias? Esse tema não é sobre culpa, é sobre consciência, porque durante anos somos ensinados a esperar o chefe chamar, esperar a empresa investir, esperar o mercado melhorar, esperar alguém nos indicar, mas carreira não se constrói no modo espera. Carreira se constrói no modo protagonismo. Ser protagonista da própria carreira é entender que ninguém vai sentir urgência pela sua evolução mais do que você. Ninguém vai planejar seu futuro profissional no nível que você merece. E ninguém vai te dar permissão para crescer. Você precisa se autorizar. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Como parar de esperar, como sair da estagnação, como começar a construir de forma estratégica o seu próximo passo. A nossa convidada de hoje, a Gabi, já chegou. Bem-vindo, Christian, porque eu a trouxe para enriquecer essa conversa. Uma visão mais prática, humana sobre carreira, posicionamento profissional. Estou chamando a Gabi para entrar aqui com a gente, para lives. Bem-vinda, Antônia. Lá vem ela. Oi, Gabi! Tudo bem, gente? Obrigada, Mi, pelo convite. Imagina, eu estou super feliz. O pessoal está chegando. Oi, Erika, boa noite. Eu não consigo dar boa noite para todos, mas sintam-se abraçados. Gratidão por estarem todos aqui. Muito feliz, Gabi. Eu tive aquele imprevisto, a gente não conseguiu. Estava muito ansiosa por esse bate-papo. Você sabe que eu adoro ter essas trocas com você. Eu adoro quando a gente conversa e trazer isso para quem nos segue é enriquecedor. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse. Oh, claro, claro. Eu que agradeço. Também estava ansiosa para a gente ter essa live, começar o ano já com tudo, 26, pensando justamente como sermos protagonistas, responsáveis pela nossa própria carreira. Então, é para começar com tudo esse ano. Mas me apresentando um pouquinho, eu sou a Gabi Navarro, eu sou psicóloga com pós em orientação profissional e de carreira. Eu até contando uma coisa interessante sobre mim, eu sempre gosto de contar esse detalhe, até porque quando a gente fala de carreira parece que é algo, ai, você tem um caminho e sempre foi aquele caminho, aquela ideia perfeita e não, né? Então, meu sonho como psicóloga era trabalhar na área criminal, tá, Mi? Olha, E eu vim para São Paulo fazer psicologia aqui. Eu não fui para a área criminal e eu falo que graças a Deus eu caí na área do recrutamento e seleção. E claro, eu adaptei o meu sonho. O meu sonho que era trabalhar ali meio criminal minds, em busca, perfilando, né, caçando, vamos dizer assim, criminosos. Eu adaptei, eu falo que hoje eu caço candidatos. Né? Então eu fui para o recrutamento e seleção. Passei por algumas consultorias. Em 2019, acabei abrindo a minha própria consultoria, que é a Movo RH, onde eu faço todo um trabalho, né, de headhunter aí, em busca dos candidatos, um match ali cultural, técnico para as empresas. E desde o ano passado, depois que me formei, na verdade, comecei a fazer orientação profissional para jovens, na primeira escolha profissional. E depois, na pós, eu acabei entendendo o porquê que eu estava com vontade de dar mentoria de LinkedIn em entrevista. Eu falo que eu peguei o recrutamento e seleção, porque antigamente recrutamento e seleção era tudo, e orientação profissional era tudo a mesma coisa, depois que separou, né? Porque um olha pelo lado da empresa e o outro pelo lado do candidato. E eu sempre fui contra isso. Eu falo que recrutamento e seleção humanizado é você olhar pelo lado do candidato também. E daí eu acho que eu peguei a orientação profissional com recrutamento e seleção e fiz um filho que é a mentoria de LinkedIn entrevista. E, claro, a gente trabalha muito quando está buscando ali, preparando as pessoas para uma nova posição, uma recolocação.
esse autoconhecimento, essa autorresponsabilidade, entender o que eu quero, qual caminho eu quero trilhar, qual caminho eu quero seguir. Então, esse protagonismo mesmo de carreira, né? Que às vezes a gente coloca muito, ai, mas eu não desenvolvi esse curso porque a empresa não me deu. Não, mas somos CEOs da nossa própria história profissional, então a gente também tem que ir atrás. É isso. Ai, que história maravilhosa, viu, gente? Aproveita e já segue a Gabi, que tem conteúdos valiosos. E assim, é realmente isso, tudo que você falou. A gente recalcular a rota e nós temos que ser protagonistas da nossa história. Quem está dirigindo lá nosso carro somos nós, mais ninguém. E aí eu queria começar essa nossa conversa, porque eu percebo com alguns mentorados meus que muitas vezes, Gabi, eles não estão desmotivados, assim, talvez com a carreira. Eu sinto que eles estão um pouco desorientados. Eu vejo que, assim, eles se esforçam muito, eles trabalham demais, eles chegam até a entregar resultados. Você deve ver isso também. Mas eles não têm clareza. É isso, eles não sabem para onde eles querem chegar. Será que eu estou mesmo no lugar certo? Aquela empresa da match comigo tem o mesmo propósito? Não entendem esses movimentos que eles têm que fazer. Isso que você trouxe da sua história, né? Cara, era a área criminal, mas aí fui para a área de recrutamento e seleção. É bem isso. Eu percebo que às vezes os profissionais têm medo de mudança. Você percebe isso, que isso acaba impactando deles tomarem uma atitude para eles realmente irem em busca do que eles querem? A gente pode até falar dos sonhos, do que eles realmente fariam eles felizes. Não, eu vejo isso assim o tempo inteiro, na verdade, né? Porque somos seres humanos, não tem como. A gente tende a ficar confortável, onde é seguro. E claro que toda mudança envolve você sair da sua zona de conforto. Desde sair de uma mesma área, sair para uma outra empresa, onde você vai ter um outro gestor, uma outra equipe. Aqui você sabe que você está performando bem, mas vai saber em outro lugar se vai ser igual. Então a gente tem esse receio e imagina então quando é uma mudança de carreira, mais ainda. Eu falo que tudo começa com as pessoas primeiro olham a empresa. Eu falo que não, a gente precisa olhar para a gente. Então, aonde eu quero chegar? Né? Quais são os meus objetivos? E sabe, Mi, eu percebo que até no recrutamento e seleção, principalmente quando eu estou em dúvida, ali em uma vaga que eu estou entrevistando, eu falo, não sei se essa pessoa talvez. Vou dar aqui um exemplo, tá? Ah, é uma pessoa que sempre trabalhou com uma área X, por exemplo, de advogado. Era ali da área civil. E, sei lá, a vaga agora é trabalhista. E daí ela, ai, não, mas eu queria mudar, não sei o quê, não, eu queria ir para uma nova área, ou principalmente quando é muito júnior, ai, não, quero conhecer várias áreas. Daí eu faço aquela pergunta meio padrão, sabe? Como é que você se vê daqui 3 anos, profissionalmente, pessoalmente? Quando a pessoa me conta daqui 3 e 5 anos, primeiro, ela não me conta da área que ela está se candidatando à vaga. Pô, ali já é um alerta para mim. E Sim. segundo, muitas pessoas têm dificuldade desse médio e longo prazo. Eu sei que o mundo está mudando muito rápido, né? É o que eu falo. Você ter um caminho que você quer seguir não significa que aquilo tem que ser escrito em pedra, mas você precisa saber qual caminho você quer trilhar, nem que você mude ao longo dele, né? Então eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade onde elas querem chegar pessoalmente e profissionalmente. Então eu sempre falo, vamos pensar lá na frente. Então, lá na frente eu gostaria, vou dar aqui um exemplo. Eu gostaria de, daqui 10 anos, ser mãe, estar morando, trabalhando numa empresa lá fora, porque minha família mora lá fora, eu queria estar trabalhando lá fora. Tá, então, vou chutar, tá? Minha família nem mora, né, nos Estados Unidos, mas eu vou chutar. Ah, eu quero trabalhar nos Estados Unidos. Tá, mas eu sei inglês? Ah, meu inglês não é tão bom. Não adianta eu esperar daqui 10 anos. Eu preciso começar agora a me preparar, a fazer uma aula de inglês. Ah, daqui 3 anos eu gostaria de ser gerente, tá? Mas eu fiz algum curso sobre gestão, sobre a parte técnica que é necessária para a minha área, né? Para onde está indo a minha área, qual é a tendência. Então eu vejo que as pessoas elas têm essa dificuldade e é extremamente necessário você saber onde você quer chegar, por mais que depois altere isso, mas justamente para você colocar em pequenas metas para chegar até lá, né? Isso é extremamente importante. E assim, tá todo mundo, a maioria, tá? Não posso falar que é só geração, não. Geração Y, não. Eu vejo as pessoas têm muita dificuldade de criar planos a médio e longo prazo. E isso acaba atrapalhando, né? Porque é aquilo que a gente, voltando para o início, eu preciso saber onde eu quero chegar, para ver se a empresa que eu estou, ela pode me oferecer isso. Então,
Se eu quero me mudar para um outro país e a empresa que eu estou, ela não é internacional, ela não é uma multinacional, então eu preciso já entender que eu preciso fazer uma mudança agora, né, para uma empresa multinacional. Não adianta daqui 10 anos, e daí eu vou procurar uma empresa aqui do Brasil para lá. Hoje até é mais fácil, mas torna muito mais difícil. Outra coisa é se eu já entro hoje e dentro da própria empresa começo a aplicar para uma vaga para fora, por exemplo. Então, é isso que é importante, entender o que eu quero e se a empresa pode me dar isso. Você trouxe pontos importantes, Gabi, porque realmente o pessoal não planeja. Eu vejo que acaba sendo muita falta de foco mesmo. Aí eu já escutei de assim, de um mentorado, vai ser sorte se eu conseguir uma empresa que me queira. Como assim sorte? Eu tô lá no LinkedIn, então se alguém me achar e me fizer uma proposta, eu vou. Não, gente, isso não é ser protagonista. O que a Gabi trouxe é extremamente importante. Vocês precisam planejar. Quando fazem aquela pergunta, seja numa entrevista ou com seus amigos, onde você se vê daqui 3, 5 anos, a gente tem que saber. Tem que ter pelo menos um planejamento. As coisas vão mudar? Claro, acontece. Como a Gabi falou, está tudo mudando muito rápido. É inteligência artificial, são cargos que estão sumindo, são novos cargos que estão aparecendo. Vocês podem se identificar com novos cargos. Mas se não tem esse planejamento, como que eu sei que eu tenho que subir aquela montanha se eu não sei nem quais caminhos que tem para subir? Vai ser a X, não vai chegar em lugar nenhum. Né? Eu vejo muito isso desses profissionais, que são excelentes profissionais, mas não sabem o que eles querem. E como você disse, não é só da geração Z, qualquer geração. Quero mudar de carreira. Ok, mas o que você gosta de fazer? Não, eu quero mudar de carreira porque ali vou ganhar mais. Mas qual é a sua vocação? Antigamente falava muito disso, né? A gente fazia até teste de vocação para entender. Eu sou mais de humanas. Eu lembro disso quando eu estava no ensino médio, lá no último ano. Vamos lá fazer um teste para ver sua vocação, porque a gente sabe o que a gente gosta de fazer, que a gente tem paixão para fazer, qual que é o nosso propósito. Mas se não tiver esse direcionamento, esse planejamento, gente, vocês não vão ser protagonistas de nada. Não vão sair do lugar, vão patinar. Não é sobre isso. E você falou, eu gosto também muito de citar a questão de se autoavaliar. É um dos pontos importantes como ser humano. A gente tem que se autoavaliar e manter sempre o equilíbrio pessoal também, porque anda junto o pessoal e o profissional. E claro que impacta. O marido recebeu uma promoção para mudar de cidade. É claro que você precisa mudar a rota. Você tem que ir para outra vertente. Como qualquer situação que pode acontecer. Mas eles não estão preparados. E Mi, você sabe que isso, né, que você falou, marido mudou de cidade. Por isso que eu falo da importância da gente estar sempre atualizado na nossa área e saber quais são as tendências. Porque dependendo das vezes de onde o marido vai, você já sabe, opa, peraí, seja numa questão de uma região, enfim, um país, a localização que a pessoa foi, ou até a tendência do mercado mesmo da sua área. Opa, a área está indo para agora para esse canto, um ótimo momento para me capacitar. Nesse lugar vai ser ideal para eu ir para esse caminho. Então eu falo que não é nem só ver o que me falta de habilidades, mas também as tendências. Eu preciso estar antenado para onde a minha área está indo, para ver o que eu preciso me preparar para esse caminho. E isso dos 3, 5 e 10 anos, eu falo, não é só pensar no profissional, é pensar no pessoal. Porque, por exemplo, eu quero me tornar mãe. Tá bom, mas... Ou eu quero comprar um apartamento. Mas quanto que eu preciso ganhar para comprar um apartamento daqui 5 anos? Hoje eu preciso dar um aumento de 70% no meu salário. Como é que eu vou dar um aumento de 70% no meu salário? É justamente me capacitando. Então, por isso que eu falo, não tem como, somos uma pessoa só. Né? Eu sei que todo mundo tenta separar a vida pessoal e profissional, mas somos uma pessoa só. E muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos interesses pessoais, às vezes o profissional vai ter que dar a base para aquilo, seja numa compra, seja a possibilidade, eu gostaria de viver, né, cada hora numa cidade diferente. Ótimo, então eu quero ter uma vida nômade, eu preciso pensar num trabalho que me dê essa possibilidade de ser nômade. Então, por isso que eu falo, tem que entender onde eu quero chegar, não profissionalmente só, mas pessoalmente também, né? Quais são meus objetivos pessoais. E pensar com o pé no chão, né? Porque sabe o que eu já ouvi também? Eu adoro fazer essas trocas de trazer realidades, né? Eu já ouvi assim, falando com um mentorado sobre protagonismo, e ele me dá devolutiva. Então tá, não tô feliz lá, eu vou pedir demissão. Vamos mudar tudo, vou chutar o baixo. Falei, não!
Não tem que ser imediatista, porque ali falta o planejamento. Você primeiro precisa entender o que você quer. Às vezes a gente tem que estar naquele degrau que a gente não se sente ainda muito confortável para chegar onde a gente quer, né? Daquele próximo passo. Não, como você disse, eu quero, preciso ganhar mais para adquirir um imóvel. Ok, hoje você ganha quanto? A empresa tem plano de carreira? Não tem. Aí você já sabe a empresa que você almeja, que ali tem plano de carreira, você pode ganhar mais, mas você tem todas as competências que aquela vaga pede, né? Não é simplesmente dizer eu tenho, mas não tenho, porque às vezes pede prática, não só teoria. Então é tudo um planejamento, mas você já ouviu, eu fiquei assustada, tanto que eu sempre falo na live, gente, aqui são insights. Não é para vocês irem amanhã e pedir demissão. Calma, é um passo de cada vez. Até porque os nossos mentorados que também estão sempre estudando, muitos deles empreendem paralelo com o CLT, porque você tem que ter segurança, a gente tem que viver. Nós vivemos num mundo capitalista. Mas é que me chega a me assustar quando eu escuto isso do meu mentorado, sabe? Vou pedir demissão amanhã, mas calma, você já tem um planejamento? É isso, essa falta de entender aonde pode, como chegar. E aí é querer, eu vou conseguir, eu mando o currículo e vão me contratar. Não é assim, né, Gabi? Porque o que a gente tem de excelentes profissionais e concorrentes, já ouvi também. Ninguém sabe o tanto que eu sei, questão de cursos que eu tenho. Hoje em dia, a maioria das empresas, que é uma realidade, por conta dessa atualização em relação à saúde mental, muitas vezes não estão nem pensando mais na parte só técnica, eles estão indo muito mais na parte comportamental. E isso tem que estar previsto também para você ser o seu protagonista. Como que você vê isso? Já pegou algum mentorado que pensasse dessa forma também? Você sabe que mentorado assim, então vou chutar o balde, não. Mas você sabe que semana passada, eu fiz um post no LinkedIn falando sobre justamente você não aceitar o erro, né, de você aceitar a primeira vaga por desespero. E daí uma pessoa me trouxe isso nos comentários. Sim, eu concordo, mas é muito fácil dizer isso. E na prática, uma pessoa com uma mãe, com 2 filhos, e tem que pagar as contas e bababá. E eu falo que o problema é a gente não ter planejamento financeiro. Então, eu falo assim, não é o chutar o balde, é quando você não tem planejamento financeiro, você fala, vou me desligar e a Deus dará, e Deus que me ajude. Isso daí é crença, não é uma estratégia, né? Não é o pé no chão que você falou. Agora, se eu tenho um planejamento financeiro, eu tenho inclusive a possibilidade de fazer isso. Se eu estou num lugar que é muito tóxico, se eu estou num lugar que não me faz bem, que está me adoecendo, eu tenho a possibilidade de falar assim, olha, eu tenho um dinheiro guardado por 9 meses, então, em 9 meses eu vou conseguir me recolocar. Né? Então, eu falo que o problema é as pessoas não terem o planejamento financeiro e daí, com isso, você fica refém também do seu trabalho, né? Você tem que aguentar os lugares que não te fazem bem, o lugar que não te cabe mais, que você às vezes já tá grandinho, dá pra cadeira, né? Que você não vê crescimento, justamente por conta dessas situações. Então, eu trazendo assim, aconteceu outro dia do post, né? E eu falo planejamento financeiro, gente. Isso é extremamente importante, que é uma falha hoje na nossa educação, né? Porque todo mundo deveria ter. Todo mundo deveria fazer educação financeira, deveria sair da escola com isso, desde pequenininho. Porque você disse, é super importante. Dá para chutar o balde? Dá, se você tem esse planejamento. Eu consigo me manter 9 meses, 1 ano, que eu vou me dar um prazo de 6 meses para me recolocar onde eu quero. Ok, mas você não vai ter dificuldades porque você tem seu pé de meia. Ou você tem quem te apoie, quem vai te bancar, porque senão, gente, não dá. É muito difícil. A gente é praticamente impossível. Aí eu já escutei, mas e se eu tiver sorte de daqui uma semana conseguir o trabalho? Ótimo, que bom, graças a Deus. Mas vamos pensar em número, né? Não é muito válido. A gente tem que realmente ter o pé no chão. E é quando a gente fala de protagonismo, é isso. Protagonismo na vida pessoal, profissional, entender onde você quer ficar, ter esse planejamento. Essa parte da educação financeira é importantíssima, gente. Não se esqueçam disso. Nós somos falhos nisso, somos, sem dúvida, mas é a prática que leva à perfeição. A gente tem que saber o que precisa fazer e ir tentando. Uma hora chega, não é verdade? E aí eu queria entrar no ponto, Gabi, já que eu vou aproveitar que é especialista, gente. LinkedIn. Porque eu vejo muitos que falam assim,
Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, porque acreditam que são protagonistas. E aí entram lá no LinkedIn e falam aquelas palavras bonitas, tudo que aquele recrutador quer ler, ou que a empresa quer ler, mas que a gente sabe que é só palavras. Me perdoe quem não concordar, mas é fato. Eu escutei semana passada um mentorado meu falando assim, Mirella, eu fiz a entrevista e eu tinha certeza que as respostas eram todas de inteligência artificial. Porque a gente sabe quando é inteligência artificial. A inteligência artificial é ótima como recurso, utilizem da forma correta. Mas tem umas palavras que a gente sabe que é batata, que é dela, e assim, não adianta querer usar a inteligência artificial de forma errada. Mas como você enxerga isso em relação ao LinkedIn, né? Você como especialista, Gabi, porque os profissionais hoje, eu vejo que eles estão errando muito em buscar emprego e querer mostrar algo que eles são, mas que na verdade não, tá vindo só da inteligência artificial. Sim, eu tenho, né? Eu falo, o LinkedIn ele te chama, mas não é ele que te contrata. Quem te contrata é a entrevista. É. Então, você pode até passar pelo filtro primeiro, né? Que é a nossa busca ali no LinkedIn, se estiver usando o algoritmo correto, né? Usou as palavrinhas-chave, mas não é isso que vai te fazer ser contratado. Isso vai fazer com que você entre dentro do processo seletivo. Ótimo, que bom, uma parte a mais. Mas o que te faz ser contratado é como você vai, os cases que você vai falar durante a entrevista, como você vai se portar, saber trazer as suas habilidades. Você sabe que teve uma vez que eu estava entrevistando uma pessoa e eu não sei, pode ser até que aqueles cases eram dela, ou pode ser que ela pediu para uma IA, tá? Então, ela começou e eu via que ela estava lendo, eu via pelo olhinho assim, sabe, do ladinho, ela lendo. Tipo, fazendo assim, eu nem precisei fazer perguntas por competência, que quando você fala, ai, me conte uma situação onde você precisou convencer a tua equipe a fazer um caso diferente, sei lá. Eu nem precisei fazer isso, ela já trouxe sozinha, ótimo, é o que eu falo, tem que ser isso mesmo. Só que não foi natural, ela tava lendo, daí eu não sei se aquilo era real, se não era real, porque, pô, se eu não consigo contar algo que se passou comigo, que você pensa? Que eu tô aqui uma história. Se eu começar a contar uma história agora pra você, e eu não consigo te trazer detalhes, eu preciso ler num papel, você vai falar, meu, a Gabi tá viajando aí, tá contando, tá mentindo nessa história. Essa história não é real. É a mesma coisa num processo seletivo. Então eu falo, a importância de você, ok, você pode até usar ali os hacks, você pode não, você deve usar os hacks, né? O algoritmo para fazer com que você entre no processo seletivo, mas se você não souber mostrar as suas habilidades, se você não souber, né, contar os seus cases de sucesso, é por água abaixo. E um bom recrutador, um recrutador mais macaco velho e tudo mais, ele pega, ele percebe, ele pode contar, por exemplo, eu até brinco, comercial, sabe, né? Tem o traquejo. Às vezes eu tenho dificuldade, porque eu fico assim, cara, eu não sei se esse cara, ele tem o traquejo do comercial, a lábia, ou se tudo isso daqui é real. Então você percebe que tem às vezes alguma coisa diferente. Tem alguma Sim. coisa que não tá batendo, tem alguma coisa que tá muito, né, fantasiosa. Então você começa a perceber. Então por isso que eu falo, não minta no processo seletivo, gente. E daí volta até da importância do que você quer. Se você não sabe o que você quer, como é que você vai perguntar até pro recrutador? Olha, aí tem projeção de carreira? Como é que é hoje a estrutura? Ah, e a estrutura aqui em cima vai ter um coordenador. Tá, mas tem um diretor? Como é que é? Não, você vai responder diretamente pro head. Pô, se eu for responder diretamente pro head e eu tô como um sênior, eu já entendi que praticamente o head tem que morrer para eu subir, entendeu? Não tem espaço para crescer. Então, é importante para mim, até para durante o processo seletivo, na entrevista, eu saber perguntar. Né? Exato, eu concordo. Eu vejo que eu já escutei eles dizerem assim: ah, eu faço isso por medo. Então, ter a segurança de ter a resposta. Tudo bem, eu entendo. Mas eles têm que entender que ser protagonista é você ser autêntico também. É o que você falou, não minta. Nós somos humanos, ninguém sabe tudo. A gente aprende todos os dias, essa troca que a gente vai adquirindo mais conhecimento. E é super válido você, numa entrevista, até falar: olha, eu não sei sobre essa informação, mas eu pesquiso, né? Eu vou aprender. Fica muito melhor e é capaz de você ser contratado por isso, por você ser honesto, pela sua questão ética, do que você
passar essa dúvida, porque isso tem aumentado, tá, Gabi? Eu vi assim, eu tenho muitos mentorados que não estão sabendo como lidar com a situação e no final eles acabam nem passando para a próxima etapa, porque fica uma coisa muito Exato. superficial. É sobre Exa- isso, né? É exatamente isso, fica superficial. Assim, mas É, eu vou gaguejar. Eu tô tentando lembrar da história. Gente, é o que você falou, é ser humano, é normal a gente dar uma gaguejada. Ai, peraí, me perdi aqui, volta. E isso mostra a naturalidade, né? Então, exato. eu falo, você tem que. E outra, é o que você falou, a prática. Quanto mais entrevista você fizer, mais vai ficando natural. E daí você vai perceber, a mesmo case, você vai contar para cada um de uma forma diferente. E tá tudo bem, porque essa é a naturalidade, né? Você contar cada um de uma forma diferente. E uma coisa que você falou de não mentir, né? De falar, eu sei, e fica com medo, e na verdade não sabe, não tem experiência. Eu falo, eu tiro no pé, porque daí você tudo bem, você pode entrar, só que você não vai conseguir performar do que a pessoa esperava. Ela vai descobrir que você não sabia aquilo. Você vai ser desligado. Vai ser bom pro teu currículo você ser desligado depois de 20 dias, depois de um mês, por conta de performance? Não. É melhor você falar para a pessoa não sei, e aí ter uma chance, se a empresa estiver disposta a te preparar, entender que você vai ter uma curva maior de adaptação, de performance, ótimo, vocês estão alinhados, do que simplesmente ela achar que você vai estar performando tudo lindo, maravilhoso, porque às vezes também vai do momento da empresa. Ela fala, ó, adorei o João, mas eu precisava de alguém já chegando, rodando aqui. E não tem certo ou errado. Pô, é melhor a pessoa ficar ali com você no radar para quando ela precisar para uma outra vaga no futuro, alguém que não precise estar rodando tão assim perfeitinho no 100%, ela vai lembrar de você. Do que você falar, ai, sei, na verdade não sabe, entra e vai ser desligado. Pronto, ninguém nunca mais vai lembrar de você. Ou vai lembrar de forma negativa, né? Exato. E hoje tem empresas que preferem até treinar. Eu peguei uma gerente de RH hoje que falou para mim, Mirela, eu prefiro ter. Eu estou fazendo o planejamento de cargos e salários dela, não é nem recrutamento. E ela falou para mim, eu prefiro pegar alguém para esse cargo que não tem experiência, eu treino aqui, porque não vem, porque tem empresas que preferem. Então, a oportunidade existe. Se for honesto, a empresa vai pensar, não, vou treinar, não, preciso de alguém pronto, fica em outra vaga ou na próxima, mas é muito melhor, porque a gente tem que pensar. Eu gosto sempre de dizer que protagonismo é responsabilidade. Então, se você quer ser protagonista, é teu nome, né? Você que está fazendo o seu nome, como que você quer ser lembrado? Aquela perguntinha que sempre fazem, né? Você quer ser lembrado como é aquele que não é muito confiável ou aquele que sabe que pode contar? E quando a gente entra na área de RH, claro que isso vale para todas as profissões, mas quando a gente fala de recursos humanos, gestão de pessoas, gente, tem que ser muito ético, tem que ser muito correto, né? Nós somos quem inspira os outros. Então, isso já tem que ser, não é nem competência, isso já tem que ser de você, não é verdade? Existem. Você sabe, às vezes, em comédia, quando a gente veio com esse tema de protagonismo, eu Gabi recebi algumas mensagens no meu direct. O meu gatinho caminhando, que ele adora participar. Aí eles falando assim, mas é tão difícil o protagonista, porque, por exemplo, eu tenho um líder. E aí é um líder que eu faço o meu trabalho, mas ele nunca cita que, olha, eu ajudei. Acontece. Ali no caminho não é líder, é chefe. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas eles levam para esse lado. É tão difícil eu ser protagonista se tem alguém acima de mim que acaba levando, né, todas as recompensas pelo trabalho. Nós sabemos que, infelizmente, ainda existem empresas assim, que são chefes, né, ou são líderes tóxicos, porque hoje em dia não cabe mais trabalhar dessa forma. Mas para esse profissional que está passando por isso, ou que se sente assim, que às vezes nem é por mal que o líder faz, você teria alguma dica para dar para ele? Eu falo que o protagonismo é justamente a gente trazer para a gente a responsabilidade e o que a gente pode fazer para mudar a situação. Isso é o protagonismo. Não é nem ser visto, que todo mundo veja, o quanto eu ajudo, o meu gestor, a minha área e tudo mais. Mas é eu olhar e o que eu posso fazer com essa situação. Primeiro, o protagonismo vem chamar esse líder e conversar. Falar, olha, vamos chamar para um one-on-one? Poxa, eu queria que você me desse feedback, o que você está achando de mim e tal. A pessoa vai começar a trazer ali o que ela precisa que você desenvolva. Ah, e o que eu tô fazendo bem? Fala. E daí você pode trazer, pô, posso trazer uma coisa que tem me incomodado? Ah, eu percebo que eu trouxe várias coisas muito legais e eu percebo que as outras áreas não vêm. E sabe qual é o meu medo? O meu medo é que isso acabe
atrapalhando o meu crescimento no futuro, porque daí as pessoas não veem o quanto eu sou importante para a equipe. Você entende que eu trouxe isso de uma forma que eu não falei para ele, olha, você não está me deixando ser visto, mas eu trouxe da importância para mim, na minha carreira, ser visto pelas outras áreas para que eu possa crescer. Esse é o primeiro passo. O que eu vou fazer para resolver essa situação? Segunda forma, se eu entendi que realmente aquele líder, ele se sente, né, ele fica com medo, ele fica melindrado, enfim, daí é algo dele que a gente não tem controle. Mas o que eu tenho controle? Talvez é eu começar a olhar o mercado, né? Então, começar a olhar o mercado. Talvez, se é uma empresa que tem um trabalho de mentoring, quem é o meu mentor de outra área que eu posso conversar sobre a situação? Ou, às vezes, trazer numa pesquisa, numa avaliação de desempenho, que você vai avaliar o teu gestor, trazer isso de uma forma construtiva, não é metendo pau ali, né, e falando mal, não, mas de uma forma construtiva. Pô, já entendi, não vai mudar, Gabi. Isso daqui é a cultura desse lugar, que eu acho que isso também é protagonismo. A gente entender, empresa nenhuma vai mudar pela gente, né? Então, o que eu posso fazer para que eu traga ali o meu descontentamento, trazer com que as coisas repense. E se eu entender que nada vai mudar, talvez seja o meu ciclo que se encerrou. E daí o protagonismo vem de eu começar a olhar o mercado, ficar atento ao mercado, avaliar o que eu preciso fazer para me desenvolver, para poder conseguir uma vaga acima e tudo mais. Então eu falo que o protagonismo ele não é ser visto, é o que eu posso fazer para mudar a situação que eu estou, né? Você trouxe um ponto importantíssimo, comunicação, que aí a gente volta na questão de comunicação. É isso, porque ser protagonista não é ser invisível, né? Ninguém vai te reconhecer ou te premiar se você ficar em silêncio, vamos falar assim. Mas, claro, tem que saber falar com essa forma que você disse, que é uma dica importantíssima. Quem não pegou, depois volta lá e ouve de novo. Mas é isso, tem que passar a informação, tem que realmente dizer de que forma está se sentindo para as coisas começarem a mudar, não é? E o mercado, as empresas, eles pedem isso, né, Gabi? A questão de saber se comunicar, independente. A gente, claro, tem aquelas crenças, eu posso perder meu trabalho, o líder não vai me avaliar da forma correta, mas não é isso. Se o resultado está lá, tem como mostrar. Entende? Podem falar o que for, você está fazendo o seu resultado e está lá, está visível. E você sabe, Mi, que eu comecei a fazer esse, né? Eu dei alguns workshops disso, né? De protagonismo para o talento dentro das empresas, justamente por um cliente que eu tive, né? Que eu trabalhei como RH externo, onde os funcionários traziam muito a reclamação na pesquisa, né? Que a gente fazia como RH de, eu não tenho projeção de carreira, eu não tenho para onde ir, ninguém me dá promoção, ninguém nada. Só que né, naquela época não tinha nenhuma estrutura. Eu cheguei para justamente estruturar a área de RH. E eu falava, gente, né, quando chegava o talento em mim como RH para fazer isso, eu falava assim: pergunta para o seu líder o que falta para você se desenvolver. Mas eu vou falar, é ele que tem que dizer. Esse é o protagonismo. Não. Quem é responsável pela carreira? É você, não é a empresa. Mas a empresa não me pagou nenhum curso, ela não paga metade do curso. Ela não paga nada, ela não me ajuda com nada. Que pena, né? Poderia ser uma empresa que tivesse mais ajuda? Poderia, mas não é. Hoje não temos esse benefício. Gostaria, não depende só de mim. É tudo muito mais complexo. Sim. O que você pode fazer? Então, guarda dinheiro e vai você atrás de um incentivo, conversa com algum lugar, vê, né? Hoje tem várias coisas. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas querem crescer, mas fica ali. Tem que a empresa e o gestor falar, vou te dar uma promoção. Gente, promoção por tempo de casa não existe mais, né? A promoção hoje é por desempenho, é por entrega, é por resultado. E como é que você vai ter entrega e resultado se você não está se capacitando? Se você está sempre fazendo o mesmo, né? Então eu falo, ir atrás, e até quando nos meus mentorados de LinkedIn entrevista, eu falo, entrou na empresa, se a empresa não tem programa de one-on-one, pede. Olha, o que você está achando? Você está gostando? Ai, Gabi, mas eu acabei de entrar. Será que a pessoa não vai achar ruim? Claro que não. Ela vai ver você como protagonista. Ela vai ver que você está preocupado com a sua carreira. Ela vai ver que você está se esforçando, que você quer crescer, que você tem ambição. Então, né, eu falo, as pessoas às vezes ficam muito no sentido meio paternal. Não, e paternal, né? A empresa tem que decidir tudo. Não, nós que temos que decidir. Né? Eu sou responsável pela minha
carreira, pela minha profissão, pela minha trajetória. Eu falo, nós somos CEOs, eu sempre repito isso, nós somos CEOs da nossa própria história profissional, ninguém mais. A empresa está ali para dar uma ajuda, mas eu sou responsável. Por mais que tenha a empresa perfeita que me paga tudo. Mas né? mas você trouxe dois pontos que são duas crenças que esses profissionais ainda pensam. Que a empresa é obrigada a ter um plano de carreira para ele crescer, não é. E aí eles não conseguem, né, ir atrás de, eu vou fazer um curso, porque se não for onde você está, vai ser em outra empresa que você busca. Porque é você, o seu protagonismo. Eles jogam a responsabilidade toda na empresa ou no líder. Sai dele. Não, isso não é ser protagonista. Né? Então, eles têm esse receio, é uma crença, e eles acharem que é por tempo de casa. Eu estou aqui há 10 anos, você está ouvindo. Não, isso foi cirúrgico, Gabi. Eu estava, semana passada, conversando com um mentorado, que ele já está há 20 anos na empresa. E aí eu estou fazendo um trabalho de plano de cargos e salários, e aí fizemos a avaliação, entrou, tem gente mais nova que ele, né? Não em idade, tá, gente? Falando de experiência. E aí ele veio reclamar que promoveram essa colaboradora e ele não. Aí eu perguntei por quê? Você olhou sua avaliação? Olha, quais são os fatores que eles mais levaram em consideração? Foi o tempo de casa? Não. Foi o quê? Foi grau de escolaridade, foi um curso técnico. Eu falei, então, você fez? Você se acomodou? É isso. O que a Gabi disse, gente, é pura verdade. As empresas hoje, elas querem resultado, elas medem indicadores para o resultado. E também tirem dessa crença da mente de vocês que o resultado é só para a área de vendas, para a área de RH, para saber tudo novo. Não, qualquer departamento, eles estão fazendo medições de tudo. A qualidade da entrega do produto, o tempo de produção, quanto tempo demora para atender o cliente, é sobre isso. O mercado evoluiu, a gente tem que tirar esse estereótipo do que era antigamente, né, Gabi? E isso impede vocês de serem protagonistas. E não esperem a empresa pagar um curso, não esperem a empresa pagar um valor para vocês estudarem. Acho fantástico as empresas que têm auxílio educação, porque é um incentivo a mais. Mas também já vi empresas que têm auxílio educação que o profissional não utiliza, não está sendo protagonista. Exatamente. Também não é o exatamente problema, né, Gabi? Exato. E você sabe que, né, por isso até um outro ponto para mostrar o quanto, né, disso de ser protagonista pensa agora eu como recrutadora. Você está na empresa há 15 anos no mesmo cargo. Você entende que eu, como recrutadora, vou olhar por que essa pessoa está 15 anos nessa empresa e ela não cresceu, ela está 15 anos no mesmo cargo. Você mesmo está mostrando para o mercado o quão acomodado você está. Exato. Então, porque uma coisa é você permanecer muitos anos na mesma empresa, mas crescendo. Outra coisa é você permanecer no mesmo cargo. Então, eu falo, mais um motivo para você ser protagonista, para você, né, começar a se mexer, se desenvolver. Porque, inclusive, se você decidir que naquela empresa não faz mais sentido que você está e quer olhar o mercado vai olhar isso também, né? Mas vamos trazer um exemplo feliz, porque a gente também tem histórias felizes, gente. Porque é aquilo, nós temos que pensar. E aí a pergunta que eu jogo para quem está aqui ou que vai nos assistir depois. O que você está fazendo, né? Você está se preparando para quando a oportunidade chegar? Eu tive um outro mentorado que ele estava trabalhando, estava no LinkedIn, e os recrutadores do LinkedIn têm vagas, às vezes tem vagas confidenciais, eles buscam os profissionais. Algo dependendo da vaga, não coloca lá, né? Vou colocar na Gump, onde for. Não, eles entram no LinkedIn e pesquisam. A gente faz muito disso. E aí ele falou, chegou uma oportunidade para mim. Ele não foi atrás, mas não foi sorte. Foi porque ele está engajado no LinkedIn, foi porque ele está com o LinkedIn preparado e porque ele se atualizou. Ele estava dia a dia se preparando para quando surgir a oportunidade. Então, eles tinham o curso necessário, os posts deles era realmente trazendo o resultado, o que ele pensa a respeito daquele tema. Encantou o recrutador, ele participou da seleção e ele conseguiu a vaga. Então, se faz um planejamento, foi um planejamento, né, Gabi? Se faz um planejamento desde o que eu preciso para chegar aonde eu quero. Ser visto no LinkedIn, né? A Gabi trouxe algumas dicas. A Gabi tem outras, vocês contratam bastante da Gabi. Mas para você conseguir ser realmente também visto no LinkedIn,
o recrutador vai te encontrar. Você deve ter mentorados que passam por isso também, porque hoje em dia ainda se engana quem pensa que o LinkedIn não é o carro-chefe de recrutamento, gente. Eu já escutei isso. É a minha principal ferramenta, gente, é o LinkedIn. E isso que você falou é muito importante. Eu estava outro dia falando com um potencial, né, de mentorada, ele acabou não fechando comigo, mas ele me trazia isso. Ele estava descrente do LinkedIn. Eu falei, deixa eu dar uma olhada no teu LinkedIn. Daí eu fui olhar o LinkedIn dele. Primeiro, o LinkedIn dele tinha acho que 100 pessoas, 100 conexões. Eu falei, como é que as pessoas vão te ver se você está com 100 conexões? Porque o LinkedIn, ele aparece até em terceiro contato, né, que a gente fala. Até o terceiro contato. Se você só tem 100 pessoas, eu não vou saber fazer essa conta, não, porque eu sou de humanas, tá? Não é 100 vezes 3, porque cada pessoa é vezes 3. Então, eu não sei fazer isso daí, mas é um número muito restrito. Então, quanto mais conexões eu tenho, mais interessante. Mas não significa também sair se conectando a rodo com todo mundo. Não, é com técnicos, é com pessoas de RH, é com recrutadores, é com gestores da sua área. Não adianta, minha vaga, vou chutar aqui, tá? Eu sou um designer júnior. Não adianta me conectar com outro designer júnior. Eu tenho que me conectar com o gerente, com o coordenador da área de marketing. E com o headhunter e com a pessoa do RH. Porque são essas pessoas que vão procurar no LinkedIn. E ela vai procurar, você vai aparecer logo no início, porque você está ali na conexão na primeira conexão, segunda conexão. Então, por isso que eu falo, o LinkedIn é uma vitrine. Se você não usa ele, você não está sendo visto. E um outro ponto muito importante. Antes de eu começar até a trabalhar como mentoria do LinkedIn Entrevista, nesses meus 14 anos, a gente tem um lema, tá? Como headhunter. Candidato bom, ele é encontrado. Ele não vem até você. Essa é a mais pura verdade, gente. Sabe por quê? Eu abro a vaga. Na Gup, aonde for a plataforma, na Abler, na Hiring Crew, aonde for, eu abro a vaga. Você tem noção que vem 300, 500 pessoas e muitas vezes nem 10% é do perfil da vaga? Então, muitas vezes você abre e daí o que você faz é que hoje, graças a Deus, tem a IA para dar o match ali, facilita. Mas quando antigamente não tinha, muitas vezes era muito mais fácil eu ir atrás dos candidatos no LinkedIn do que simplesmente esperar ver as pessoas que se candidataram ali. Porque a quantidade de pessoas que não têm o perfil e se candidatam é enorme. Então é muito mais fácil eu ir atrás, como headhunter. Né? Então eu falo, e como é que você vai atrás? É pelo LinkedIn, gente. Desculpa, é a principal ferramenta. Por mais que eu crie o meu banco de currículos, aonde a pessoa vai atualizar? No LinkedIn. Então eu precisei olhar lá no LinkedIn como é que ela está nesse momento, porque eu conversei com ela 2 anos atrás. Então eu falo, é o que você falou, tá o tempo inteiro no LinkedIn, ativo, com conexões, né, atualizado o teu LinkedIn, com foto. Pô, tem gente que não põe foto ainda. Eu falo, aqui o Instagram. Você entra no Instagram, não tem uma foto. O que você pensa? A pessoa não entra muito no Instagram. É a mesma coisa que eu vou pensar como recrutadora no LinkedIn. Se eu vejo lá uma pessoa que não tem uma foto, eu penso, é uma pessoa que não tá mexendo no LinkedIn. Nem vou mandar mensagem para ela da vaga que eu tenho aqui, porque ela não vai me responder, né? É bem isso. Eu vejo, eu ainda escuto, eu pergunto, porque hoje em dia é tudo digital. Inclusive o currículo, quando você se candidata à vaga, você pode imprimir do seu LinkedIn e muitas vezes os recrutadores estão pedindo o LinkedIn, que ele quer entrar no seu LinkedIn para ver lá. Tá tudo lá, gente. Vocês colocam tudo lá. Sempre tem que estar atualizado e completo. É a principal plataforma, tá? A geração Z já percebeu. Inclusive, as melhores empresas estão lá. Hoje em dia, até empresas familiares estão no LinkedIn. Querem os melhores profissionais, é lá que vão buscar. Então, até essas ferramentas de recrutamento pedem para colocar o LinkedIn ou linka com o LinkedIn. Gente, é LinkedIn. Eu ainda fico assim, um pouco assustada quando me falam, eu não tenho LinkedIn. Ou quando me mandam LinkedIn, o LinkedIn tá lá, sabe, há 10 anos atrás, não atualizou, não fez conexão. Como que quer ser protagonista? Como quer ser encontrado? Ninguém vai te encontrar. E outro ponto que você disse, e realmente tem tudo a ver com o LinkedIn, é a questão do networking. Às vezes você está conectado com um gerente que sabe que tem uma vaga e que vai indicar o teu perfil para essa vaga. É sobre isso. Não é, Gabi?
Eu falo 90% assim, dos meus parceiros, dos meus clientes, então, vieram todos do LinkedIn. E network é um indicando o outro, gente. É dessa forma. Né? Eu e a Gabi, a gente se conheceu por conta também da plataforma, por conta de um parceiro lá, e as coisas vão acontecendo, e aí vai crescendo. É sobre isso. Então, ó, já trouxemos várias dicas para vocês. Vocês têm tudo para começar 2026 sendo protagonistas, né, da sua vida, ser empreendedor do seu negócio, ser profissional da sua carreira. Vocês, assim, começa, também não espera. Não espera acontecer, começa, gente. Deu o primeiro passo. A gente Não espera o carnaval, né? Não, já começou o ano, já estamos mais da metade do mês, está voando. Ai, Gabi, passou tão rápido. Gente, eu sei, eu vou marcar outros bate-papos com a Gabi. A gente pode marcar até um com mais dicas do LinkedIn, que eu sei que vocês gostam. Mas, assim, eu gostaria de saber o que você gostaria de deixar de uma frase ou de uma reflexão para quem está aqui com a gente, para quem vai assistir depois. Ah, é a frase que eu falei várias vezes aqui, né? Seja CEO da sua própria história profissional. Eu acho que a partir do momento que a gente pensar assim, como um mindset mesmo, como uma forma de pensamento, né? De ser CEO da minha própria história profissional, ser protagonista da minha história profissional, eu acho que às vezes a gente precisa mudar esse mindset para as coisas acontecerem. E a partir do momento que eu tiver esse pensamento, daí eu começo a me desenvolver, eu começo a trazer para mim a responsabilidade, o que eu posso fazer para mudar o meu cenário, o momento que eu estou, né? Eu trago para mim essa responsabilidade. Então seria isso. Seja CEO, protagonista da sua própria história profissional. É isso, gente. Anota, coloca na agenda, assim, na tela. Ninguém constrói carreira por você, você que tem que construir. E eu vou além, você também não precisa construir tudo isso sozinho. Por isso que eu fiz questão de trazer a Gabi para esse tema tão importante. Ó, a gente tem especialista para te ajudar. É sobre isso, é essa troca, é realmente contratar. Gente, mentora não custo. Eu sempre falo, é investimento, porque você vai ter um retorno gigante lá na frente. E outro Sim, ponto sim. importante, sempre assim, o protagonismo não significa que você tem todas as respostas, né, Gabi? Eu não tenho, né? A gente está sempre aprendendo, mas é você parar de esperar, gente. Vamos se mexer. Sabe quando a Ana Maria fala, acorda menina, olha, isso é coisa da minha mãe lá atrás. É sobre isso. Hoje em dia, principalmente com tudo evoluindo muito rápido, não tem como esperar. A gente tem Sim. que sempre, né? E a Gabi falou, vocês têm que entender as tendências, vocês têm que saber o que está acontecendo ao seu redor, na sua carreira, o que eu preciso fazer para me destacar, porque tem muita gente também correndo atrás para se destacar. E se você E quer ser, sabe, né? Fala, E, fala. e sabe uma coisa que você falou disso, de mentora, né? De mentora de que é um investimento. É justamente, às vezes, é na mentoria que você entende onde está a sua dificuldade. Porque às vezes a dificuldade não é nem em alguma coisa técnica do LinkedIn. Eu tive agora uma mentorada que a maior dificuldade dela era a vergonha de se candidatar. Ela travava, simplesmente. Pelo medo de não passar, assim, para a primeira etapa, que seria chamar para entrevista. Então a gente teve que sentar, trabalhar isso. Teve uma outra pessoa que, nossa, demorou muitos anos para terminar a faculdade. Então ela sempre carregava esse peso. Então, durante a mentoria, a gente teve que parar, trabalhar né, ela fazer as pazes com a própria trajetória dela, né? Que foi o início da trajetória profissional, que é da faculdade, para ela poder agora começar a dar os próximos passos, que é primeiro, uma das primeiras cargos ali que ela vai ter, né? Então, eu falo, o bom da mentoria também é isso. Você sente isso, com certeza, com as suas mentoradas no RH. É algo que é construído junto. E daí a pessoa vai trazer qual é a dificuldade dela e a gente senta, para e é construído a quatro mãos. Então tá. Então é isso que está te atrapalhando? Entendemos que às vezes não está nem claro para a pessoa. É isso daqui que está atrapalhando. Então vamos trabalhar isso daqui. E daí a gente trabalha. Então é o que você falou mesmo. É o investimento, porque não é uma aulinha, não é uma regrinha. Muitas Não. vezes é te ajudar a desenvolver outras coisas que está travando.
e até o particular de cada um, né, Gabi? Por isso que eu gosto de trazer esse assunto, porque assim, você, além de mentora, tem seu expertise de psicólogo, então você tem esse olhar que você acaba tratando essas crenças que alguns profissionais têm. Eu gosto de citar um exemplo de uma mentorada minha, ela é fantástica, a Gisele, assim, eu digo para ela que ela foi o meu melhor case, assim, eu vi o coração quentinho. Departamento pessoal, estava desempregada, e aí ela falou, eu quero investir. Aí eu fiz um bem bolado com ela, falei, eu quero aprender RH, eu quero mudar de carreira. Uma mãe só, eu falei, vamos lá. Gente, ela ficou um ano estudando comigo, os cursos, né? Legal. Um ano. E eu lembro que quando ela deu a devolutiva para mim, foi no meu encontro, que é em novembro, com os meus mentorados, que é meu presente de aniversário, e ela falou para mim, eu consegui a vaga que eu queria de coordenadora de RH. Eu fiquei tão feliz. E aí ela fez questão de dizer, sabe por quê? Porque tudo que elas me perguntaram na entrevista, eu sabia responder. Não porque eu tinha prática, mas porque eu estudei, mas que eu não parei. Então, tudo aquilo que a gente construiu no ano todo, olha que planejamento. Na hora da entrevista, ela sabia o que dizer. E ela estava segura em dizer. Porque realmente é um estudo, é teste, é se provar. E ela conseguiu. Então é isso. Cada um consegue chegar onde quer, né, Gabi? Mas tem que ter esse planejamento e com a mentoria, quebrar as crenças, estudar, se autoconhecer, para as coisas fluírem. Aí é natural, bem planejado, vocês alcançam o resultado que vocês querem. Eu gosto de falar da questão do investimento de mentoria, porque eu já escutei. Eu levanto a mesma bandeira, a gente tem que valorizar os empreendedores, assim, os microempreendedores, né? Como eu, como a Gabi. Porque a gente passa para vocês o que nós já vivenciamos e a gente não para de estudar. Porque a gente sempre quer trazer coisas atualizadas para vocês. E vocês vão, assim, vou demorar 10 anos. Não, vocês vão pular vários degraus porque vocês têm um mentor do seu lado. É sobre isso, é essa troca. Perfeito. Né? E é isso que eles precisam ter em mente. E quem entende, tá indo longe. E a gente adora contar as histórias felizes das mentoradas para vocês. Ai, Gabi, eu adoro nossos bate-papos. Gente, a gente tem os bate-papos fora das lives, gravações. É muita troca, eu adoro, porque realmente é muita troca que a gente tem. Eu só tenho que agradecer. Primeiro, agradecer quem está aqui. Eu vi que entrou muita gente, eu não consegui falar com todo mundo. Carília, Aurineide, Anne, Claudia. Gente, é muita gente. Obrigada, viu? Só gratidão por vocês estarem aqui. Significa que a gente alcança as pessoas que realmente precisam. E só te agradecer, Gabi, de verdade, gratidão. Assim, é muito leve, é muita troca, muito conhecimento. E nós vamos marcar outras. Vamos, tô pronta. Eu falo assim, só falar a data, que eu tô pronta. Eu que agradeço o convite, a troca, é o que você falou mesmo. A gente troca um monte de coisa, né? Tanto as felicidades, as dores, as dificuldades, as dúvidas, a gente troca tudo, né? As dúvidas, a gente já vai trocando figurinha de tudo, da área de RH, sem ser da área de RH, como empreendedora também, né? Que ninguém nos ensina, nas porradas de todo dia empreender. Então, eu agradeço o convite, agradeço a troca, agradeço toda a parceria e fico aí à disposição para também o pessoal me adicionar lá no Instagram, a gente fazer perguntas para mim também. Então, agradeço, foi uma delícia essa 1 horinha. Passou rapidinho, nem deu para sentir. Boa, né? Quando o papo tá bom, a gente pisca, já passou. Mas obrigada, Gabi, obrigada. E obrigada a quem estava aqui também com a gente, que ainda vai ver a live, que eu sempre deixo salva. Beijão para você, viu, Gabi? A gente vai se falando. Beijo, tchau, gente.